Eu estava ontem em Santa Catarina, quando uma caravana liderada pelo ex-presidente da República foi a duas cidades históricas do meu estado, Bagé e Santana do Livramento. Os produtores rurais, liderados pelo seu líder do Sindicato Rural, a Associação Rural de Bagé, Rodrigo Molha, rebateu e encaminhou ao Ministério Público uma petição para evitar que um prédio público, que é um prédio pertencente à sociedade, não a um partido político, fosse usado como palanque eleitoral de um pretendente à disputa à presidência da República. E a manifestação que tomou conta das redes sociais fez com que os bagienses tivessem honrado a tradição gaúcha pelo ato democrático e político. E a manifestação que ocorreu lá foi uma demonstração de que a sociedade, de todos os níveis sociais, fossem produtores rurais, grandes, médios, grandes, assentados, estavam juntos, do mesmo lado. Trabalhadores, até desempregados, estavam do mesmo lado. O que talvez tenha provocado maior ira do ex-presidente, imaginando que o seu partido seja dono da pobreza no Brasil. Não aceita que ninguém mais, além do seu partido, fale em nome dos trabalhadores. Mas foi precisamente lá, nessa missão, que o líder da esquerda uruguaia, o ex-presidente Mujica, do alto da sua autenticidade, da sua coerência, da sua humildade, que morava no seu pequeno sítio, que dirigia o seu pequeno Fusca, e que aquela forma de ser encantou o mundo, como o homem do ano de muitas publicações internacionais, e disse a ele: um partido precisa lutar pelo seu fortalecimento e não pode pertencer apenas a uma figura notável e emblemática. E a demonstração, para defender os pobres, você precisa ser e demonstrar que você está do lado dos pobres, e não ser um rico falando em nome dos pobres, e viver como rico, e não falar como se fosse um pobre defendendo os pobres. Então, eu não diria lição, mas essa advertência feita por Mujica, lá em Santana do Livramento, onde as duas bandeiras, a do Uruguai e a do Brasil, estão entrelaçadas numa amizade histórica, foi que a manifestação calou mais forte, e talvez o ex-presidente tenha aprendido a lição daquele homem que tem sim autoridade moral para dizer que para defender os pobres você tem que viver com pobre, como simplicidade, assim como o Papa Francisco prega na sua igreja com tanta ostentação, às vezes, templos muito ricos, mas ele prega e vive a honestidade, a simplicidade, porque é assim que você pode falar pelos pobres. Então, o que Bagé viveu e que o Brasil acompanhou, elogiando a iniciativa, e de uma maneira pacífica e ordeira e democrática. E também destacar o papel da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, a nossa Força Militar, que é a Polícia Militar do nosso Estado, que também zelosamente fez com que os grupos que são aliados de Lula lá estivessem lado a lado, sem nenhum incidente grave que pudesse. Apenas mostraram que ele não pôde cumprir, teve que se ajustar à sua agenda, porque não pôde fazer o roteiro que pretendia lá na cidade de Bagé, que nós gaúchos temos orgulho de ser. E não precisa nem repetir o que disse o José Mujica, o ex-presidente do Uruguai, naquele encontro que esteve com o ex-presidente. É bom que as lições dele sejam entendidas. A declaração do presidente, mais uma vez, desconhece o direito também dos pobres, dos trabalhadores, de terem um pensamento diferente do seu. Disse ele, abre aspas, confesso que saio triste daqui, porque não vi empresário ofendendo a gente. O que vi aqui foi pobre trabalhador, que às vezes estão até desempregados, ganhando alguma coisa para ofender a gente. Não faça pouco caso, não faça pouco caso, presidente Lula, dos pobres de Bagé. Os pobres de Bagé, se fizeram isso, fizeram com dignidade,
fizeram espontaneamente, não foram alugados, não se venderam por um sanduíche de mortadela, não foram vendidos por nada, eles foram lá porque não precisavam ter um ônibus para chegar para fazer essa manifestação. Então não subestime os pobres e os trabalhadores daquela cidade. Aliás, a manifestação feita ontem traz à tona o que nós estamos vivendo em relação ao cenário político, caro presidente dessa sessão, senador Dário Berger. E o Supremo Tribunal Federal está exatamente por examinar uma questão muito adequada à questão da Lava Jato, que trata da prisão em segunda instância. Uma matéria que está dividindo a opinião dos próprios magistrados. Uma manifestação do ministro Gilmar Mendes, na análise de um caso que pode ter alguma analogia de um réu que pretendia não ser preso antes da finalização do julgamento, praticamente faz um balizamento para dizer que aquilo que o juiz Sérgio Moro defende está sendo preservado até este momento, mesmo que haja algum movimento dentro da Suprema Corte em direção contrária. Esperemos que o juízo prevaleça sobre isso, porque a Operação Lava Jato, que completou essa semana 4 anos, é um divisor de águas na justiça brasileira, é um divisor de águas em relação a estabelecer que a lei é igual para todos, doa a quem doer.